Doutora Luana, mais uma vez seja bem-vinda a essa casa. Muito obrigada. Antes de entrar em temas um pouco mais polêmicos, eu queria lhe perguntar uma coisa. A senhora se articula muito bem, né? A gente vê a sua fala, uma fala bem estruturada, com frases de efeito inteligente. Eu pergunto para a senhora, porque a gente nota o seu viés, o seu currículo diz por si só, técnica, né? Mas também a gente percebe um conhecimento político, embora a senhora não queira entrar, mas a senhora tem um conhecimento político. Eu lhe pergunto o seguinte: que impacto tem numa gestão de uma pandemia, como no Brasil, a corrupção? A corrupção, um dinheiro que deveria ir para a saúde, que poderia estruturar o nosso sistema de saúde, é muitas vezes desviado, e a Polícia Federal está aí para demonstrar. Hoje tivemos uma operação lá no Amazonas e tivemos outras 70 operações da Polícia Federal só no início da pandemia para cá, focando em estados e municípios. E eu lhe pergunto e que tipo de impacto isso tem no sistema de saúde. E eu dou um dado aqui apenas: em governos anteriores, e aí você pode andar para muitos governos, nunca foi prioridade a saúde no Brasil, nunca foi prioridade. Mas eu lhe pergunto, entre 2008 e 2018, foram 40 mil leitos fechados no Brasil. Repito, entre 2008 e 2018, 10 anos, 40 mil leitos fechados, dados do SUS. A gente enfrentando uma pandemia global como essa, que falta fazem esses leitos? Bom, senador, primeiro, boa tarde. Agradeço os elogios ao meu português. Minha mãe vai ficar feliz, ela é professora e poetisa, vai ficar contente por isso. Com relação a frases de efeito, senador, só para comentar, não são frases de efeito, elas são metáforas que eu tento utilizar para que meus pacientes entendam assuntos que são complexos. Então, é essa que é a minha intenção. Com relação a conhecimento político, o que eu detenho é o de cidadã. Então, como cidadã, eu vou responder ao senhor. Corrupção mata. Simples. Corrupção rouba dinheiro da onde ele deveria ser investido. E isso é uma resposta de uma cidadã. Não estou nem falando como técnica especificamente. Mas se esse dinheiro é desviado principalmente de áreas que são cronicamente subfinanciadas, isso é ainda mais complexo. Então, a resposta curta e direta à sua pergunta é que corrupção mata. Perfeito. Precisamos virar essa página da corrupção no Brasil. Já deveríamos, né? Já deveríamos ter virado. Inclusive, essa CPI, o requerimento meu, assinado por 45 senadores da República, deu origem a essa CPI, apensado ao requerimento do senador Randolph, que é observar também corrupção. Infelizmente, até agora, a gente não olhou um mês de trabalho. E nós somos ainda, infelizmente, o país que tivemos escândalos aqui em CPIs apuradas, como Petrolão, como Mensalão, enfim. Mas vamos à questão que eu queria lhe ouvir. Eu quero esclarecer, antes de tudo, que eu sou a favor, sempre fui a favor, sempre deixei isso claro, das vacinas, medidas de higienização, uso de máscaras, fundamental também, e distanciamento físico. Atualmente, eu continuo convencido. Fiz quase 10 lives. Fiz um debate aqui nessa casa, onde senadores participaram, ouvindo cientistas renomados, que têm um currículo similar, como o da senhora, que são a favor do tratamento precoce, e cientistas também que têm currículo similar, como a senhora, que são contra o tratamento precoce, né? Como eu digo, ninguém é dono da verdade. A gente precisa ouvir os dois lados. E eu digo para a senhora, faço uma pergunta aqui, na verdade, eu vou ler algumas situações e depois eu lhe pergunto para contextualizar. E eu estou convencido da validade do tratamento precoce, sempre sob orientação médica.
depois de tantos debates, com a realização de exames, caso sejam necessários. Eu defendo, sim, a autonomia do médico e do paciente e sou absolutamente contra a automedicação. Apesar da Constituição assegurar os direitos de liberdade de expressão, do contraditório e da ampla defesa, ser contrária à censura, lamentavelmente, por conta do cancelamento do debate de hoje, os médicos que viriam debater aqui tiveram a sua palavra cassada. Infelizmente, temos visto muitos desses especialistas serem perseguidos, terem suas reputações destruídas, sem sequer tenham o direito de se defenderem. Como não sou da área de saúde, lerei alguns argumentos que me foram enviados por vários médicos, de modo a subsidiar as minhas perguntas, que farei no final. Se eu estiver repassando alguma informação que precisa de reparo, peço, por favor, que a senhora me corrija após eu terminar a leitura e começar as perguntas. Claro. Esses médicos, e aí são 14 mil médicos que têm um trabalho nessa área, esclarecem alguns pontos. Que artigos publicados revelam que cerca de 90% dos procedimentos médicos e medicamentos não possuem evidências do tipo 1A. Que as evidências são classificadas em uma pirâmide de relevância, mas que as demais também devem ser levadas em consideração. Entretanto, se 90% dos tratamentos não têm comprovação conclusiva, por que essa altíssima exigência, em plena pandemia, somente com os do tratamento precoce? Parece-me uma grande incoerência. O Brasil aprovou medicamentos para a Covid como o Remdesivir, que a OMS não recomenda. Alguns baseados em anticorpos monoclonais, apesar de possuírem níveis de exigência muito baixos, menores que os da hidroxicloroquina e ivermectina, mas estas não são aceitas. Isso me parece, e parece para os médicos, 2 pesos e 2 medidas. Eu só vou lhe pedir para depois repetir um trecho Claro. para me lembrar o que é para poder responder. Claro, tranquilo. Tá bem. Eu já citei aqui com outros depoentes, e nesse debate que está nas redes da TV Senado, quem quiser assistir, foi cerca de 2 meses, parece uma coisa, né? Só você ir na TV Senado e colocar lá debate sobre profilático da Covid-19. E eu já citei aqui centenas de estudos científicos sérios, randomizados, duplo cego e até prospectivos, e várias meta-análises, algumas já publicadas, como a do Dr. Pierre Corey. E eu quero só falar aqui que a senhora comentou sobre meta-análise. Meta-análise, olha aqui, meta-análise é o que está na ponta. Esse gráfico está na ponta da evidência mais robusta. Eu vou aproveitar, porque esse gráfico é um gráfico errado, senador. Essa ponta está aí porque as pessoas, de novo, confundem meta-análise com revisão sistemática. Meta-análise não é um tipo de estudo, ela é uma ferramenta estatística. Então, só para lhe deixar numa situação um pouco melhor, nesse sentido aí do gráfico, o que está lá em cima é revisão sistemática, que normalmente é acompanhada pela ferramenta de meta-análise. Esses médicos que também estudaram, têm PhD, como a senhora, esses médicos, eles vão vir aqui. Eu estou apenas hoje, que o direito deles foi cassado, fazendo aqui algumas perguntas. Mas vamos lá. Algumas já publicadas, como o Dr. Pierre, outra de uma das maiores especialistas do mundo em medicina baseada em evidências, a doutora Tess Lawrie, em vias de publicação, dentre outras em pré-print, como a doutora Keral, da famosa clínica Mayo, nos Estados Unidos, a favor desses fármacos. E que o estudo mais recente na Cidade do México, com 220 mil pessoas, demonstrou uma grande eficácia da ivermectina na prevenção da Covid. Ou seja, esse jargão que tem sido repetido milhares de vezes, de que não existem evidências científicas a favor, não é verdadeiro. Ainda há divergências no meio científico sobre esse tema,
conforme já foi esclarecido até pelo presidente do Conselho Federal de Medicina. Na verdade, ainda não temos evidências científicas absolutamente conclusivas, nem a favor e nem contra, já que estas demonstram anos, às vezes décadas, sobre a eficácia da hidroxicloroquina na fase inicial da Covid, nem dos outros 16 medicamentos reposicionados utilizados atualmente. Aliás, não podemos deixar que essa rejeição à hidroxicloroquina se transfira automaticamente para esses outros 16 fármacos. Os estudos em pré-prints, aqueles ainda não publicados, não devem ser ignorados, especialmente em plena pandemia, até porque cerca de 70% deles costumam ser aprovados. Até grandes meta-análises incluem pré-prints como as metas adotadas pela MS sobre a hidroxicloroquina. Para citar um exemplo, quando todas as associações médicas do mundo declaravam que os corticoides eram prejudiciais na Covid, médicos corajosos que estudam pré-prints, apesar de acusados de charlatães, salvaram milhares de vidas com essas drogas. Após a publicação dos estudos, todas as associações mudaram de ideia. Será que não deixamos morrer milhares de pessoas por causa de um dogmatismo científico? O Tamiflu, senador Renan Calheiros, e o AZT, no início das viroses de H1N1 e de AIDS, apesar de não possuírem evidências conclusivas, também salvaram milhares de vidas. E, curiosamente, senador Jorginho Melo, não foram demonizados como o que assistimos hoje em dia. Sabemos que as instituições científicas não são absolutamente isentas, porque são compostas de seres humanos. Nem mesmo as meta-análises, porque sempre tem alguém que escolhe e inclui somente os estudos que considera relevantes, excluindo os demais e ainda atribui pesos ponderados diferentes, logo, nem estas estão isentas de vieses. Eu até já repassei aqui alguns dos equívocos relatados nas meta-análises da cloroquina, misturada com hidroxicloroquina e da ivermectina, adotadas pela OMS. E já falei também sobre a suposta toxicidade da ivermectina. E esses estudos da OMS têm sido alardeados como verdades absolutas ou irretocáveis, à semelhança do que acontecia com os artigos fraudados, vou repetir, com os artigos fraudados da Lancet e do New England Journal of Medicine, que tiveram que ser retratados. Aliás, tratam a OMS como uma instituição infalível que nunca erra, senador Heinz. Mas já ficou demonstrado que ela cometeu vários erros fragorosos nessa pandemia. Aliás, as pessoas e instituições jamais erraram, e sobretudo a respeito de uma doença inteiramente nova. Encaminhando para o final. A rigor, também não é correto afirmar que o Brasil realmente adota o tratamento imediato ou precoce, senador Humberto Costa, porque esses medicamentos muitas vezes simplesmente não estão disponíveis e gratuitos na rede pública do país. Há raros centros de Covid, onde os médicos que concordam com essa prática podem atender a todos os que desejarem. Por esta razão, ricos podem comprar, se consultar e até se tratar em casa. Mas, infelizmente, muitos pobres não têm sequer o direito a essa tentativa de tratamento. Certamente, esse é um dos motivos para a tão perigosa automedicação, que todos condenamos. A Índia
em que alguns estados adotavam a ivermectina e tinha ótimos números, voltou recentemente a adotá-la. E em 25 de maio agora, uma importante instituição nacional, a Indian Bar Association, encaminhou uma notificação judicial contra a cientista-chefe da OMS, questionando os diversos e graves equívocos já apontados por várias instituições da sua meta-análise sobre ivermectina, acusando-a de provocar uma campanha de desinformação mundial, de criticar institutos indianos respeitáveis, requisitando justificativas para esses erros e omissões sob pena de uma ação judicial. Diante do exposto, doutora Luana Araújo, faço algumas perguntas simples, que podem ser respondidas com sim ou não, em virtude do tempo. Está acabando e eu gosto sempre de obedecer. E uma última, que a senhora pode ficar à vontade para desenvolver a resposta e corrigir algum erro que eu tenha cometido. Primeira pergunta, sim ou não, se possível. Será que esses milhares de médicos do tratamento precoce, que também são nossos heróis, buscando salvar vidas, agindo de boa fé, com responsabilidade, muitas vezes deixando sua família para ir atender, e esse é o verdadeiro médico, com respaldo do Conselho Federal de Medicina, do Código de Ética de Nota Técnica do Ministério da Saúde e dos principais e dos princípios do Tratado de Helsinki, que neste ponto da busca de tratamentos continua aceito em todo o mundo, devem ser chamados de charlatões, criminalizados ou censurados, como tem ocorrido até nessa CPI? Bom, eu vou responder, então, as suas perguntas e depois eu faço comentários sobre a sua fala introdutória, se for possível, senador. Eu reconheço o sacrifício e o esforço de todos os meus colegas, mas, infelizmente, também reconheço a falta de informação que eles têm para embasar esse tipo de situação que foi repassada ao senhor, com todo o respeito do mundo. Existem revisões sistemáticas importantíssimas de um grupo, por exemplo, chamado Cochrane, que fala exatamente sobre os tratamentos todos que têm sido analisados. Veja bem, ninguém está deixando de analisar nenhuma saída. As pessoas estão buscando soluções dentro de tudo que é possível, porque todos os países do mundo sofreram terrivelmente, tanto em termos de população, quanto em termos de economia, quanto em termos de expectativa futura. Então, todo mundo quer uma saída. Infelizmente, com muita dor, eu devo dizer que os meus colegas não estão com o embasamento correto para responder sobre isso. E aí eu queria rapidamente pontuar algumas outras coisas nesse sentido. Quando o senhor fala da OMS, é importante dizer que a OMS, não trabalho para a OMS, nunca trabalhei para a OMS, tá bem? Mas é importante dizer que a OMS é uma instituição que busca uniformizar conhecimento para países de níveis socioeconômicos completamente diferentes uns dos outros. Então, é relativamente natural que haja uma demora, às vezes, na equalização de uma informação, porque ela precisa valer para todo mundo em todos os setores. Isso posto, se o senhor não quiser levar a OMS em consideração, é de direito. Mas aí a gente vai precisar ignorar o NIH, que é o Serviço de Saúde britânico, a gente vai precisar ignorar o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a gente vai precisar ignorar o FDA, que é a Agência Americana de Alimentos e Drogas, o EMA, que é a Agência Europeia de Medicações, a IDSA, que é a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, porque todas essas instituições têm exatamente a mesma posição sobre o tratamento precoce. Então, com todo o respeito que eu devo aos meus colegas, aos 14 mil que o senhor cita, infelizmente, a gente precisa entender a ciência como uma coisa muito além das nossas limitações pessoais, e eu me coloco nisso. Então, eu preciso aprender com o que as pessoas estão dizendo e ter criticidade para entender isso. Com relação a meta-análises, e o senhor citou com relação a juntar estudos que possam ser enviesados, é por isso que é tão importante que dentro da formação médica exista uma formação sólida em epidemiologia.
Porque existe um vício comum aos profissionais de saúde, que é quando vão ler um artigo científico, eles leem o abstract, né, a introdução, e o resumo, e eles leem a conclusão. Não leem a metodologia, que é a coisa mais importante que existe no artigo científico. Porque é só através dela que a gente consegue entender se existe algum tipo de viés, se existe algum tipo de fator de confundimento que às vezes não foi nem percebido pelo próprio autor. Não estou dizendo que tenha sido por má fé. Às vezes nem foi percebido, e é assim que a gente cresce, analisando trabalhos uns dos outros. Sobre a hidroxicloroquina, eu só queria deixar uma coisa clara, que é o seguinte: ninguém demoniza a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Ninguém demoniza nenhuma medicação. O que a gente precisa ter claro é que essas medicações, elas têm o seu valor quando bem indicadas, na dose correta, para o paciente que pode utilizá-las. O uso off-label, ele existe e ele é parte da medicina, mas ele, não, de novo, precisa estar limitado por fatores que são muito claros e que são aqueles mesmos que eu citei com relação à autonomia médica. Conjunto de evidências sobre isso, a plausibilidade teórica, a ética e a responsabilização. O profissional tem direito de prescrever se ele quiser, mas ele precisa ser responsabilizado, e isso é para qualquer circunstância, sobre os resultados daquilo que ele faz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se eu prescrevo qualquer coisa para o meu paciente e ele ficar bom, eu digo que eu sou o máximo. 15 mas segundos. Se ele morre, foi porque Deus quis. E não pode ser assim. Então, eu só queria deixar isso claro também. Sobre a toxicidade... O Tamiflu e o AZT também, na época, eram combatidos e... O Tamiflu apareceu também como uma situação off-label, mas é um antiviral, senador. Ele é um antiviral. Então, existia uma plausibilidade teórica muito maior para o uso dele do que qualquer outra coisa. Eu não peguei uma outra medicação completamente alheia e aí resolvi que eu ia usar para aquela patologia. Então, o que eu quero dizer é que a gente faz as coisas, em situações de risco, a gente arrisca, e eu considero absolutamente natural que lá no começo da pandemia, a gente tenha tentado todas essas coisas. O mundo inteiro tentou isso, mas insistir... Depois de um ano de pandemia e de evidências acumuladas, dezenas de revisões sistemáticas, estudos bem feitos, randomizados, controlados, de qualidade, porque você pode randomizar e controlar porcaria, mas assim, tudo muito bem feito, que a gente insista em algo que infelizmente não tem valor e, pior do que isso, pode vulnerabilizar as pessoas. É esse o ponto. Então, a senhora concorda que devemos extinguir ou restringir a autonomia do médico e do paciente, impedindo que, especialmente em plena pandemia, se utilizem medicamentos off-label? De forma alguma. Eu não restringo a autonomia, eu responsabilizo. É simples. Não é restrição de autonomia. O médico tem direito de utilizar o conhecimento dele e prescrever da maneira como ele considerar correto. Tá certo? Mas é preciso que, à luz das evidências, senador, e do conjunto de evidências do que se sabe para o mundo inteiro, a gente se responsabilize sobre o que a gente faz. E se essa responsabilidade for ter salvo milhares de vidas? Bom, infelizmente, até esse momento, isso não é o que aponta. Os estudos deles não são aceitos. Eu cheguei a citar aqui que existe uma revisão sistemática que mostra um odds ratio, que é uma medida estatística de aumento de risco, de 1,77 para o uso da cloroquina. Isso significa um aumento de mortalidade de 77%. Esse dado não é brasileiro, tá bem? Esse dado é o dado de uma revisão sistemática que foi feita. O que a gente precisa é providenciar essas evidências e aí olhar os caminhos que a gente tem, senador. Se a gente olha para um caminho que é absolutamente combatido no mundo inteiro, e o senhor citou a Índia, eu não acho que esse seja o melhor dos exemplos para a gente citar. A Índia teve uma primeira resposta que foi excepcional e não foi baseada na medicação. Foi baseada numa restrição importante de mobilização de uma população que tem, por definição, um processo migratório dentro do país que é muito grande. Tá. Então, quando esse processo migratório ele foi cessado, ele teve uma resposta à pandemia. Depois houve um relaxamento das medidas na Índia e a gente viu que houve também a emergência da variante. Essa conjuntura que levou o país onde ele está. A última pergunta, senador, a última pergunta. Desculpa, eu falo bastante. Não, mas fala. Que é, rapidamente,
para mim está muito claro a ciência dividida, né? Está muito claro isso. Por isso que eu acho importante que a gente cumpra aquele cronograma de ouvir cientistas e médicos de um lado e outro. Mas vamos lá. O que a senhora achou do fato de o Remdesivir ser aprovado e usado no Brasil, enquanto a OMS não recomenda? E por que se ouve que a OMS sobre a hidroxicloroquina e ivermectina e não sobre o Remdesivir? Por que se ouve sobre um e não se ouve sobre os outros dois? Muito obrigado. Claro. Primeiro porque os estudos sobre o Remdesivir são muito mais sólidos do que os outros. Entrou mais alguma coisa? E esses estudos sólidos, inclusive, apontam que o benefício do uso do Remdesivir é muito pequeno e muito restrito. Então, ele pode até ter sido aprovado pela agência regulatória, mas o benefício do uso dele é muito pequeno para a gente. Então, ele praticamente a OMS não aprovou, não recomenda, né? Eu expliquei para o senhor que a OMS ela acaba por concatenar as estratégias que são possíveis para todos os países, tá certo? Então, eu não posso pegar um país de nível socioeconômico mais restrito e dizer para eles, olha, use o Remdesivir. Remdesivir é uma medicação extremamente cara, de uma aplicação bastante restrita, num paciente específico. Então, uma coisa é ser aprovado num país, a outra coisa é virar política pública, senador. Acho que essa é a grande diferença do que a gente tem dito aqui. Aprovado, autonomia, isso tudo é perfumaria. A diferença é saber se isso vai exigir investimento público, isso se vai se tornar uma orientação oficial. É isso. Eu acho que é isso que eu respeitosamente discordo do senhor. Ciência não tem lado. E eu disse isso lá no começo. Ciência ou é bem feita ou é mal feita. Ciência bem feita é aquela que não busca um resultado que você quer. É aquela que faz a pergunta e espera para entender o que aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa ter uma criticidade bastante desenvolvida. Como profissional de saúde, eu coloco isso. Eu acho que a nossa formação exige que a gente reveja isso e que a gente consiga dar aos nossos colegas as ferramentas necessárias para esse tipo de análise. Muito obrigada. Muito obrigado, senador Eduardo Girão.